O projeto de lei apresentado pelo deputado Bibo Nunes, PLRS, propõe reduzir o prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos, uma alteração que beneficiaria não apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, mas também outros políticos que, atualmente, enfrentam restrições legais para disputar eleições. Entre os possíveis beneficiários estão a deputada Carla Zambelli, PLSP, o ex-deputado Valdevan 90, PLC, o ex-deputado estadual do Paraná Fernando Francischini e o governador de Roraima, Antônio Denarium, PP, todos com algum tipo de inelegibilidade vinculada a decisões da Justiça Eleitoral. A mudança proposta altera um trecho específico do artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que trata do período durante o qual um político fica inelegível em decorrência de condenação por abuso de poder político ou econômico, no âmbito da Justiça Eleitoral. Bolsonaro, por exemplo, está inelegível devido a 2 condenações pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que o consideraram culpado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após 2 episódios em 2022. O encontro com embaixadores para criticar o processo eleitoral e o uso das festividades de 7 de setembro como palanque político. A Lei de Inelegibilidade, sancionada em 1990, estabelece uma série de causas que podem levar um político à inelegibilidade, para além do abuso de poder. Entre essas causas, podemos citar: inelegibilidade por contas rejeitadas pelos tribunais de contas, inelegibilidade por condenação criminal, inelegibilidade por condenação por improbidade administrativa. Em 2010, a Lei da Ficha Limpa foi criada, após ampla mobilização popular, para alterar a lei de inelegibilidade de 2 formas principais. Estabeleceu um prazo fixo de 8 anos de inelegibilidade para todas as causas. Antes, o prazo variava entre 3 e 8 anos. Eliminou a exigência de uma condenação em última instância, permitindo que a inelegibilidade se aplicasse com uma decisão de um órgão colegiado, como a segunda instância dos tribunais. Essas mudanças se aplicam a qualquer tipo de condenação, criminal, por improbidade ou por abuso de poder político nas eleições, como destacou o jurista Marlon Reis, conhecido como pai da Lei Ficha Limpa. O projeto de Bibo Nunes, no entanto, não propõe a redução do prazo para todas as hipóteses de inelegibilidade, mas apenas para os casos de condenação por abuso de poder político ou econômico na Justiça Eleitoral, como é o caso de Bolsonaro. A mudança tem sido criticada por Reis, que vê nela um movimento casuístico, apontando que o projeto foca apenas em um caso específico, o de Bolsonaro, o que, segundo ele, pode enfraquecer as normas contra a corrupção eleitoral e o abuso do processo eleitoral. Se o projeto de lei for aprovado, políticos atualmente inelegíveis, como Carla Zambelli, poderiam se beneficiar. Zambelli, por exemplo, foi declarada inelegível por 8 anos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP, devido ao abuso de poder político e ao uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Caso o prazo seja reduzido para 2 anos, ela poderia disputar a eleição de 2026. A situação do governador de Roraima, Antônio Denarium, é semelhante. Ele foi cassado por distribuir cestas básicas durante o período eleitoral e também se tornaria elegível mais cedo caso a lei seja modificada. Outro nome que se beneficiaria da alteração é o ex-deputado estadual do Paraná Fernando Francischini, que foi condenado por disseminação de fake news durante as eleições de 2018. A decisão do TSE o deixou inelegível até 2026, mas, com a mudança, ele também poderia se candidatar. O ex-deputado Valdevan 90, que teve mandato cassado em 2022 pelo TSE por abuso de poder econômico, também ficaria inelegível por um período menor, caso a alteração seja aprovada. A proposta de Bibo Nunes gerou debates acalorados. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, usou as redes sociais para criticar a lei da ficha limpa, acusando-a de ser uma ferramenta de perseguição a políticos de direita. Vale lembrar que, em 2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de disputar a eleição por estar inelegível com base nessa mesma legislação, após ser condenado na Operação Lava Jato.
Nas eleições municipais de 2024, diversos políticos de diferentes partidos foram recentemente cassados por abuso de poder político, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Entre os cassados estão representantes de partidos como PSB1, Republicanos 1, PL1, PSDB 13 e MDB 5. Além disso, 1.967 candidaturas foram indeferidas devido à inelegibilidade. Esse cenário revela como as mudanças na lei de inelegibilidade continuam a ser uma questão relevante e controversa no cenário político brasileiro, impactando tanto figuras de direita quanto de esquerda.